Olá, meu nome é Patrícia Sugi e esse é o Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. Criamos o Ciência Informativa para ser uma conexão entre o que acontece dentro e fora dos muros das universidades e dos centros de pesquisa. Queremos mostrar para todo mundo algumas das descobertas incríveis dos cientistas, mas também queremos mostrar como a ciência está no nosso cotidiano, crescendo e se metendo nas nossas rotinas, mesmo que às vezes a gente não perceba. Ainda temos os nossos textos semanais do blog, com as descobertas científicas, mas agora também temos crônicas. Isso mesmo, nada de histórias complexas nem de relatos densos. São causos, daqueles que a gente conta para os amigos enquanto ri, suspira, até dá uma choradinha de vez em quando. Alguns dos nossos causos vão mostrar os bastidores da pesquisa. Um dia a dia de laboratório, uma aventura no campo. Mas também teremos alegrias, frustrações, inseguranças de quem faz pesquisa. E vamos além. Também queremos saber de você, que não é cientista, mas que viveu alguma emoção por causa da ciência. Queremos ouvir causos em que a ciência é pano de fundo para alguma experiência humana. Esse conteúdo pode ser ouvido no formato de podcast ou pode ser lido. Tentamos transferir os relatos para o formato escrito da forma mais fiel possível. Vocês vão perceber que no meio do texto temos algumas descrições do tom de voz, das pausas, das emoções que a voz é capaz de transmitir e que o texto nem sempre traz de forma tão literal. Queremos que quem não é capaz de ouvir um podcast também possa ter acesso aos nossos causos. Mas esse é um desafio novo pra gente, então, se puderem nos enviar mensagens contando o que estão achando e dando sugestões de como podemos melhorar, agradecemos com aquele calorzinho no coração. Nesse segundo episódio do Quem Nunca, vamos ouvir a Natália, que está na equipe do Ciência Informativa desde o início, quando isso aqui tudo era mato. Esse relato é de quando ela era ainda uma estudante, de uma época em que ela viveu uma daquelas histórias que são ruins de passar, mas são muito boas de contar. Olá, queridos leitores do Ciência Informativa. Meu nome é Natália de Moraes Taniguchi, sou professora, produtora de conteúdo científico e de ensino de ciências e faço parte do Ciência Informativa desde 2014. Te convido a pegar um café ou uma cerveja, depende do horário, e ouvir minha história de hoje, de quando eu me aventurava na bancada de laboratório. Bora lá? O caso de hoje se passa lá em 2012, quando eu estava no 4º ano da graduação em Ciências Biológicas na Exalc USP. Hoje eu digo que foi engraçado, um perrengue chique. Mas no dia em que aconteceu, não foi chique e nem engraçado. Foi só um perrengue mesmo, e vocês vão me entender por quê. Como eu disse, eu estava no penúltimo ano da graduação. E ia apresentar meu trabalho de iniciação científica em um pôster no Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, o chamado CICUSP. Eu estava super ansiosa para o meu primeiro grande evento científico, que iria acontecer em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Caprichei bastante na arte e no texto, imprimi meu pôster e, chegando o dia, lá por outubro de 2012, peguei uma van com mais alguns colegas exalquianos e fomos rumo ao evento. Chegando lá, eu toda empolgada e feliz, coloquei meu pôster no biombo, que é como se fosse uma parede plástica móvel, e fiquei no aguardo para que as pessoas passassem e eu pudesse explicar o meu trabalho. Na época, eu estudava genes que poderiam explicar por que 2 subespécies de bactérias tinham comportamentos tão diferentes em cana-de-açúcar. Uma causava a doença e a outra não. Na foto do post em nosso blog, você pode me ver nesse dia, toda arrumadinha, com minha melhor blusinha social, que eu ainda tinha até o ano passado,
feliz por viver essa experiência. Mas mal sabia eu que terminaria aquele dia bem arrasada. As pessoas foram passando, eu fui explicando o meu trabalho e eu sabia que alguns dos espectadores eram avaliadores do pôster. Mas até então tudo bem, eu tinha estudado bastante para me apresentar, lido bastante sobre o assunto e conversado com a minha orientadora, a professora Cláudia. Até que chegou ele. Tan, 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 tan. O avaliador. Ele chegou primeiro perguntando sobre as justificativas da minha pesquisa, questões que eu sabia bem responder e argumentar, mas aos poucos ele foi jogando algumas questões que eu mal entendia o que ele queria saber. Digamos que, da pergunta feita, eu entendi algumas palavras e me apegava nessas poucas palavras para respondê-lo. Eu fiz o máximo que pude, mas eram perguntas tão específicas, tão difíceis, que mesmo tendo estudado tanto, eu não sabia. Eu fui me desesperando por dentro, mas por fora mantinha minha carinha plena, plácida, de quem estava entendendo tudo e que estava tudo sob controle. Ele não foi mal educado ou grosseiro, mas eu me perguntava internamente, meu Deus, por que eu não sei nada do que ele está me perguntando? Aquela síndrome do impostor já vinha encostando e fazendo morada. Bom, passado alguns dos minutos mais longos da minha vida, terminei a apresentação para ele, que foi o último avaliador, e voltei para a van encontrar meus colegas. Naquele momento, eu estava, como diria o Chaves, o cão arrependido com o rabo entre as patas. Eu estava muito triste, mas pensei, ok, é a vida, foi minha primeira apresentação. Conversei depois com minha orientadora e ela me ajudou a entender minhas dúvidas e disse que não tinha problema, eram realmente perguntas difíceis que ele me fez. Voltei ao meu trabalho normal no laboratório, experimentos, PCR, meios de cultura, disciplinas na faculdade, trabalhos, vida que segue. Alguns meses depois, lá por dezembro de 2012, recebi um e-mail no grupo do laboratório com o título Menção Honrosa. Fui abrir para ver quem tinha ganho e, para minha surpresa, sim, eu tinha ganho menção honrosa de pôster na categoria Ciências Biológicas no Cicusp. Eu não acreditei. Como assim? Depois do que eu julguei ter sido uma apresentação vergonhosa? Sim, eu fui uma das premiadas. Eu fiquei muito, muito feliz. Entendi que, na verdade, eu tinha sim ido bem na apresentação, mas perfeccionista, desesperada e pessimista que sou, fui logo achando que tudo tinha sido horrível. E lá fui eu, na van, com meus colegas exalquianos, também premiados, receber o prêmio na USP de São Paulo. Foi meu segundo prêmio, e diante de todo o ocorrido, digo que foi o mais trabalhoso. Voltei feliz, e guardo meu certificado de menção honrosa com muito carinho. O avaliador do pôster não foi sem educação ou rude comigo. Ele foi educado e fez perguntas pertinentes. Eu provavelmente saberia responder outras questões que, na hora, julguei não saber. Mas é aquela coisa, inexperiência, um dos meus primeiros eventos científicos. Depois de uma ou outra pergunta que eu não sabia, me desesperei e deu aquele branco. Afinal, quem nunca achou que deu tudo errado, mas no fim deu tudo certo? Ah, mas espera aí, que não acabou. Vem aí um bônus. Cerca de 6 meses depois, meu melhor amigo, hoje o meu marido, foi participar de um evento de computação científica e lá, adivinhem só quem ele encontrou. Sim, o avaliador. Meu amigo sabia quem era o avaliador, pois eu havia lhe falado e chorado as pitangas alguns meses antes. O bônus é que meu amigo falou de mim para ele. Sim, falou que eu tinha achado as perguntas difíceis e que eu tinha ficado chateada, assim, de cara. Mas no final das contas, o avaliador falou para meu amigo que foi tudo bem, que era papel dele ser um pouco, entre aspas, chato.
E ainda no fim, eles tomaram um chopp junto com a galera do evento. Esse foi o nosso segundo caos do Quem Nunca. Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Gostou da proposta? Segue a gente no Spotify, assina no Apple Podcast ou se inscreve no Google Podcast para não perder nenhum episódio. Aproveita e compartilha com alguém que ainda não conhece a gente. Se você quer contar seu caos aqui ou quer indicar alguém que tem um caos para contar, entre em contato com a gente por e-mail cienciainformativa@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Obrigada por nos ouvir ou nos ler e até a próxima!